Na nossa última aula, nós falamos sobre soteriologia. Lembra? Soteriologia, doutrina da salvação. Aspectos inerentes, aspectos que fazem parte da salvação por Jesus da humanidade. Existem duas linhas básicas, duas linhas mais conhecidas desta doutrina da salvação, chamada soteriologia. Sotera, que vem do grego, salvação e libertação. Existe a linha arminiana e a linha calvinista. Todas as duas, ambas têm pontos que elas destacam, que elas acreditam que sejam parte condicional da salvação do ser humano. Hoje eu quero falar para você sobre 5 pontos do calvinismo, da soteriologia da linha calvinista de João Calvino e seus seguidores. Este estudo, ele está alicerçado em 5 pontos que fazem um acróstico. Lembra o que é acróstico? Acróstico é quando você tem uma palavra na vertical e cada letra dessa palavra puxa uma outra palavra. E o acróstico da linha calvinista da soteriologia se chama TULIP. T-U-L-I-P. TULIP. É um acróstico em inglês que traduzido para o português, preste atenção, significa depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses são os cinco aspectos que o calvinismo acredita que os seres humanos precisam para serem salvos. O que é a depravação total para os calvinistas? Significa que o ser humano ele é completamente deteriorado pelo pecado e por si só, sem uma intervenção direta de Deus, ele não consegue chegar à salvação. Ele não consegue fazer nada em prol dele mesmo, que ele é tão depravado, tão destruído moralmente, que ele não consegue chegar a Deus. A eleição incondicional, que é o segundo ponto, significa que houve uma escolha de Deus na eternidade de alguns que seriam salvos. Eles chamam isso de predestinação, que alguns foram predestinados à salvação e outros não. Outros estão na condenação eterna. Isso é o que os calvinistas entendem sobre a eleição incondicional. Expiação limitada, o terceiro ponto, significa que o perdão ele é limitado, ou seja, ele é só para alguns, só para aqueles que o Senhor escolheu. Então a questão da predestinação é muito forte na doutrina calvinista. Graça irresistível, quarto ponto. O que é essa graça irresistível? A graça irresistível, ela nos diz que quando a graça do Senhor vem, quando o Espírito Santo escolhe alguém para ser um eleito, para ser um salvo, ninguém consegue resistir a esta graça. O poder de Deus, ele vem de uma forma que ninguém resiste a isso. E por fim, a perseverança dos santos. Isso significa que independente da tua vida, independente do que você faz durante a tua vida, depois que você é eleito por Deus, você tem uma segurança eterna. Queridos, esta é a linha calvinista. Eu faço parte de uma outra linha, que se chama linha arminiana, que entende a salvação de uma forma um pouco diferente. Para você ter uma ideia, nós entendemos a predestinação para a salvação de toda a humanidade. Ou seja, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele quer que todos sejam salvos. Nós não entendemos que somente alguns foram escolhidos no ventre da sua mãe para serem salvos. Quando a palavra fala que alguns foram escolhidos no ventre da sua mãe, eles foram escolhidos para um ministério, para uma determinada função, mas a salvação, ela vale para todos. Nós também cremos que a expiação não é limitada. O Senhor perdoa a todos aqueles que pedem perdão. O Senhor, ele olha para todos aqueles que querem a Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, esses podem ser salvos.
Amém? Nós também entendemos que a graça não é irresistível. Sabe por quê? Porque desde o início o Senhor Deus sempre nos deu algo que se chama livre-arbítrio. O homem pode sim escolher se ele quer a salvação ou se ele não quer a salvação. E isso não é algo incondicional, isso é condicional. Ou seja, nós não cremos numa segurança eterna, nós cremos que a sua salvação e a minha salvação vai depender da minha caminhada, daquilo que eu percorrer com Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido essas questões da soteriologia. O que precisa para ser salvo? Precisa de arrependimento, precisa de uma vida reta, de uma conduta com Deus, e sempre este coração contrito, disposto à mudança, disposto a fazer a vontade de Deus. Aleluias! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, participe desse projeto que é o Projeto Corrumá, Sabedoria Revelada de Deus. E daqui a alguns dias nós voltamos com a nossa próxima aula. Amém? Se você não assistiu às outras aulas, assista, participe, se inscreva no canal, curta, comente e também mostre para outras pessoas esses conhecimentos que você está adquirindo nesse nosso curso inteiramente gratuito. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.